A prioridade é atendimento humanizado. E é isso que a Miriam vai contar pra gente do Portugal Mais Perto. Uma empresa criada por brasileira para acompanhar os outros brasileiros que querem migrar para Portugal e transformar isso num processo mais simples. É o que nós vamos conhecer, essa história, esse percurso profissional no episódio de hoje. Eu sou Igor Cerqueira e vou te acompanhar nesta jornada pela mente mestre dos empreendedores aqui no podcast Estrela do Atlântico. Vamos lá! Temos aqui hoje mais uma sonhadora que gosta de sonhar alto e de voar alto, até porque eu já soube aqui que ela foi aeromoça por algum tempo da vida dela. Miriam, me conta o que deu em você para querer empreender aqui em Portugal, começar um negócio. Me conta qual foi o princípio disso tudo. Bom, partindo aí do meu sonho que eu iniciei lá atrás, sempre foi um sonho que eu tive, né? Foi muito difícil também de conquistar. Eu hoje consigo trazer essa realidade para a vida de muitas pessoas aqui em Portugal. Só que nesse ano de 2025 nós atendemos mais de 600 famílias. Uau! Então, um número muito expressivo. E nós conseguimos trazer esse atendimento com um serviço ainda humanizado. Então, é um processo extremamente difícil, mas o objetivo da minha empresa era fazer com que isso acontecesse. Eu já trabalhei em outro escritório também, no ramo da imigração, e ali eu pude ver o que faltava, né? Eu ter essa proximidade, juntar a experiência que eu tive na aviação, junto com a experiência da imigração, e ver o que faltava, eu pude proporcionar um atendimento completamente diferente e humanizado para cada um que chega aqui. Claro. E fiquei sabendo também que a Miriam vem de uma cidade muito pequenininha no Brasil. Como é que foi pensar tão grande num lugar que era pequeno? Foi. A minha cidade tem 7 mil habitantes, se chama Toledo. Todo mundo pensa que é Toledo do Paraná, mas é uma cidade bem menor. E eu cresci, né, passei minha vida toda ali, estudei, mas eu sempre tive objetivos muito grandes. Então eu sempre sonhei muito além, talvez assim, hoje eu não vejo que é além, porque eu tô aqui, mas naquela época tudo era muito difícil, então se eu quisesse estudar, primeiro a universidade ficaria assim a muitos quilômetros de distância, a gente não tinha condições de pagar, e mesmo assim eu perseverei em todos os sonhos que eu tive. Eu saí de casa com 16 anos para poder viver em São Paulo, que era uma cidade um pouco maior, e ali eu vendi sacolé com a minha mãe quando eu era criança, fui costureira aos 14 anos, e eu sempre tive esse objetivo, não, eu quero uma coisa muito grande para minha vida, e eu sempre tive o sonho de ser aeromoça. E ali eu não sabia nem por onde começar. Eu achava que para ser aeromoça eu tinha que entrar para aeronáutica, eu tinha uma visão completamente fora, assim, da realidade. E o que aconteceu? Eu, na verdade, entrei na faculdade de Direito, e na faculdade de Direito fiz ali durante 3 anos, estava gostando e estava muito bem, e eu acabei ganhando uma promoção de um canal de televisão para conhecer a Shakira na Espanha. E quando eu entrei, eu nunca tinha entrado num avião na minha vida. Então, quando eu entrei no avião, que eu vi as aeromoças ali atendendo, eu falei, gente, não adianta. É isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que eu nasci para fazer. E nisso eu abandonei a faculdade e decidi persistir, né, nesse objetivo. E dali em diante eu saí, a primeira empresa que eu entrei para fazer a seleção foi a empresa que me contratou e era a empresa que eu queria trabalhar. Tinham diversas outras, mas como eu te disse, eu sempre fui muito objetiva, eu falei, eu quero trabalhar nessa, e foi nessa que eu entrei e voei ali durante 12 anos, tive um filho também na aviação, então foi um momento muito decisivo para a virada de chave, por isso que a logomarca da empresa é uma chave, porque realmente foi a minha virada de chave, e eu nunca imaginei que eu poderia impactar tanto, né, a vida de outras pessoas. Embora eu né, quisesse muito fazer isso, eu não imaginava que eu ia impactar tantas pessoas assim. A empresa se chama Portugal Mais Perto, mas eu quero saber, por que Portugal? Eu conheci Portugal alguns anos atrás, embora eu tenha viajado. Como aeromoça, eu conheci mais de 27 países, todos os estados do Brasil. Eu sempre tive uma paixão muito grande por Portugal e eu não sei te dizer exatamente o porquê começou com Portugal. E eu fiz uma viagem para cá,
E me apaixonei, assim, extremamente por tudo, pela gastronomia, pela cultura, e ver também que era um país que atrai também muitos brasileiros, né? E deu super certo. E aí todo mundo falava, nossa, mas Portugal é muito longe. Quando eu pensei, eu já tinha uma ideia de morar aqui, mas por vários outros motivos eu não podia. Mas por que Portugal? Portugal é muito longe, mora aqui no Brasil, em outro lugar. Eu, não, Portugal a gente vai, é perto. E aí eu acabei juntando o nome e virou Portugal mais perto. E qual foi a decisão mais difícil que você tomou sem ter a certeza que daria certo no percurso do empreendedorismo? Foi realmente, eu sempre fui CLT, então eu sempre tive aquela certeza, né, aquela situação financeira sempre muito controlada, então eu tinha a certeza de todo mês. E o dia que eu decidi empreender, eu precisei chegar para o meu marido e falar, olha, eu não aguento mais, eu quero trabalhar, vou empreender. E eu achava que eu não tinha mente empreendedora. Eu sempre achei que eu não tivesse essa mente, mas quando eu comecei, o sucesso ele veio, assim, claro, veio assim de muito trabalho, né? Não é fácil, foi o que eu te disse, manter um serviço humanizado durante todo esse período, mesmo com o crescimento, porque eu quero o crescimento, mas eu quero que a qualidade ela se mantenha, eu faço questão disso, porque as pessoas quando elas imigram para cá, elas não trazem apenas não vêm com documentos apenas, elas vêm com bagagem emocional, elas vêm com histórias, elas vêm com filhos, e eu já estive nesse lado também. Né? Eu também agora sou imigrante, eu cuidei muito tempo da empresa estando no Brasil, apenas com parceiros aqui, e eu queria estar próxima para poder, do lado de cá, controlar também a empresa, e foi isso que eu vim para cá. Então, imigrei, trouxe um filho, vim sozinha, igual todo mundo, acontece com todo mundo, deixei o marido lá para ter certeza se era isso, trouxe 10 pets para Portugal. Todos teus? Todos meus. Meu Deus! Eu acho que assim, eu falo para os clientes, dificilmente você vai conhecer alguém que tenha feito uma loucura como essa, mas eu fiz. Então, parecia impossível. Quando eu disse que eu ia vir morar em Portugal, todo mundo disse, mas você vai morar em Portugal com 10 pets? Já começou ali o bloqueio, né? Ai, vai dar certo. Pois deu certo, estão todos aqui. E é isso. Aí vem a parte do arrendamento, vai ser difícil. Não vai ser difícil, eu vou dar um jeito. Então, o nosso objetivo aqui na Portugal Mais Perto é solucionar todos os problemas que a pessoa tenha. Não existe nenhum problema que a gente não vai conseguir, não. De alguma forma a gente vai conseguir. Sempre vai ter uma forma, né, de solucionar. E qual foi o principal desafio desse percurso empreendedor, de gerir uma empresa, né, antes de você chegar em Portugal com parceiros e depois desenhar uma evolução da empresa, você também passar pela ótica do imigrante? Qual foi um dos principais desafios que você vivenciou na pele e que hoje os seus clientes não tropeçam ali? Olha, eu acho que esse choque mesmo, né, quando a gente chega aqui, talvez... Eu vim com o emocional bem preparado. Eu acho que o emocional é o principal. Mesmo eu estando com o emocional muito pronto para isso, a gente tem aquela dúvida. O medo, ele é genuíno, né? Todo imigrante, ele tem medo. Porque por mais que você, eu não tenho nada a perder, você chega aqui, você se depara com algumas situações. E eu acho que é isso. Você tem que manter realmente ali o foco, né, do seu objetivo. Eu sempre falo isso para eles, mira em um lugar, faz igual eu fazia lá quando eu era aeromoça, eu morria de vergonha de fazer também ali a demonstração de segurança. Não, mantém um objetivo e todo mundo vai passar por isso, né? Eu acho que realmente essa parte de ficar longe das pessoas que você gosta, e eu acho que isso é uma realidade que eu também vivi e que todo mundo passa em algum momento na imigração. Agora me conta, o que a imigração tirou de você antes de te entregar alguma coisa? Bom, o que a imigração tirou de mim foi a segurança que eu já tinha, viver em um país que eu já conhecia, já sabia de todas as regras, fazia o meu trabalho no Brasil, então eu tinha, né, toda essa estrutura do lado de lá também. Mas eu decidi, né, experimentar o novo, como eu sempre gostei de experimentar o novo e de ir atrás realmente de quebrar as barreiras, né? Então vim pra cá, comecei tudo do zero. Trouxe um filho adolescente para cá, que eu acho que foi a parte que talvez mais pesou para mim, porque ele tinha a insegurança. E a insegurança dele era a minha. Então eu falei, filho, a gente vai, e se não der certo a gente volta. Eu não queria voltar, obviamente, mas eu com um filho adolescente fiquei preocupada com isso. Mas ele super...
ele se deu melhor, assim, de todo mundo, ele foi o que melhor se adaptou. Ele chegou aqui, entrou para estudar, se adaptou muito bem ao método de ensino de Portugal, então para ele foi muito decisivo. Ele sempre teve algumas barreiras no Brasil com questão escolar mesmo, então aqui ele se encontrou. Hoje ele está extremamente dedicado, focado para entrar na universidade agora. Então, assim, eu acho que isso foi o que Portugal me trouxe, porque eu vejo o meu filho bem aqui, e principalmente a questão da segurança. Né? Nós vivíamos em São Paulo, eu passei por uma violência muito grave na pandemia, então isso me trouxe também, foi a força que eu busquei, porque dali eu tinha duas alternativas. Ou eu me afundava naquilo, ou eu dava a volta por cima, e eu optei em dar a volta por cima e recomeçar do zero aqui em Portugal. E hoje a gente consegue andar pela rua com segurança, que era o que a gente mais queria, deixar ele ser livre também como um adolescente, porque a gente não conseguia dar essa liberdade para ele lá. Então isso foi o que né, que a imigração ao mesmo tempo me tirou, né, da zona de conforto que eu estava, mas era uma zona de conforto que eu também não queria, e hoje aqui eu vivo dessa forma que eu prefiro, particularmente. Que maravilha. E qual que é hoje o diferencial que a Portugal Mais Perto oferece para os seus clientes? Quais são as soluções que vocês têm lá e o principal diferencial? Bom, o nosso diferencial sempre foi aí manter realmente esse atendimento humanizado para os nossos clientes. Como eu disse, 90% vem sobre indicação, então eu acho assim, a reputação, né, ela é feita justamente por pessoas aí que já estiveram no caminho e ainda trazem mais pessoas para caminhar junto com a gente. Então, acho que isso para mim é um grande, assim, uma vitória muito grande de continuar mantendo esse atendimento, assim, humanizado. Nosso WhatsApp ainda é atendido por humanos, nós não atendemos por robô e nada disso. E quando a gente tentou instalar o robô, as pessoas que já estavam falaram assim, mas vocês eram uma das poucas pessoas que faziam atendimento, né, humano. Então a gente tem tudo isso de entrar na vida das pessoas, de saber, por exemplo, eu sei da vida de cada um dos meus clientes que estão no escritório hoje. Então eu sei da vida pessoal de cada um, muitas pessoas compartilham histórias, e eu faço questão de estar, né, à frente dessas histórias também, porque isso me motiva a trabalhar, eu saber que eu estou fazendo a diferença na vida dessas pessoas. E hoje eu saber que tem várias pessoas aqui, que às vezes eu encontro na rua, as pessoas dizem, gente, olha, tá, eu fui seu cliente, eu sei dessa história, porque eu sei da pessoa. Então isso para mim, assim, é o nosso diferencial mesmo, né, querer impactar, mas impactar com respeito, com responsabilidade, porque eu sei que isso também é muito difícil. E eu me inspirei muito, eu acho assim, nosso grande dever aqui é de solucionar realmente problemas, né? E as grandes empresas no mundo, elas nasceram justamente da solução de problemas. Nós temos vários, né, exemplos aí, a Ford com a locomoção, a Uber com o transporte por aplicativo também foi muito importante. A Prepara Portugal, que nasceu aí também para, né, com a parte dos estudos dos brasileiros aqui. Então eu me inspiro muito em empresas assim para tentar sempre trazer a solução. Não tem nenhum problema que não vai ter solução, vai ter, a gente vai resolver isso. Maravilha. Você tem algum caso de um cliente, algum fato engraçado, curioso para partilhar aqui com a gente que te deixou assim bem motivada pelo seu trabalho? Eu não tenho um fato assim, eu não tenho, o engraçado eu não vou lembrar, assim, mas eu tenho uma história, assim, muito impactante, de uma família, na verdade, eram pais, né, que, na verdade, estavam com um filho, assim, uma situação bastante complicada, assim, no Brasil, e eles optaram por trazer esse filho para Portugal. O filho não queria a princípio, e foi uma luta bastante. Eu fiz uma reunião com o filho para conquistar ele, explicar os motivos, né? Tinha o meu que tinha uma idade parecida, uma idade semelhante, e trouxe para ele os benefícios que ele poderia construir aqui, e o caminho que ele poderia estar seguindo no Brasil. E hoje ele está aqui, ele agora já está aqui há alguns anos, é um empreendedor agora também, e ele fala, Miriam, se eu não tivesse vindo, né, ninguém diria que eu teria um futuro que eu estou tendo hoje aqui em Portugal se eu tivesse ficado lá. Vai se casar, inclusive, agora no próximo mês. Então, assim, para mim, ver, né, as pessoas transformando a vida delas aqui em Portugal, da mesma forma que eu transformei a minha lá atrás, quando eu tinha um sonho e eu achava que era impossível. Então, eu acho que isso para mim é muito, assim, é uma vitória muito grande mesmo. Que maravilha! Bem, rede de apoio é fundamental para todo empreendedor e para que a gente possa ter aquele combustível que mantém a nossa força e resiliência. Por isso que aqui no ecossistema Nossa Mente Mestre, que temos o Estrela do Atlântico,
é fundamental essa conversa para com as pessoas que assistem e participam aqui também. Por isso, Miriam, que a gente tem uma mensagem especial para você. Vamos conferir? Mentira. Boa noite, eu sou o Guto, sou amigo da Miriam há mais de 15 anos. A Miriam é a esposa de um grande amigo meu da faculdade, o Davi, foi aí que a gente se conheceu, quando o Davi a trouxe, né, para o meio da gente, dos nossos amigos, isso faz bastante tempo. O motivo de eu estar aqui na cozinha da minha casa é que todas as vezes que eu ia, né, quando eu não estive em Portugal, para a casa da Miriam, a gente passava a maior parte na cozinha, onde a gente conversava, ria, tomava uma cerveja, lembrava dos fatos antigos, e foi onde a Miriam comentou comigo pela primeira vez que ela iria abrir, né, a Portugal Mais Perto. Que ela deixaria de trabalhar com tudo aquilo que ela trabalhou a vida inteira para empreender de uma nova forma. Eu tomei um susto na hora, mas em pouco tempo, quando eu já estava de volta no Rio, porque eles moravam em São Paulo e eu no Rio de Janeiro, quando eu olhei, a Portugal Mais Perto já era realidade. E a Miriam sempre me consultou muito, né? Guto, o que você acha disso? Guto, o que você acha daquilo? Uma logo, me ajuda com essa questão do Instagram, e um e-mail. E, de alguma forma, isso me faz ter um sentimento de pertença muito grande pela Portugal Mais Perto. E eu fico muito feliz de saber que hoje você está aí, né, concorrendo a esse prêmio em Portugal. Porque o que eu quero contar é, no mínimo, curioso. Não faz muitos anos, a Miriam virou para mim e falou assim, eu acho que não vai dar. Falei, que isso, Miriam? Tá maluca? Ela, não, amigo, o mercado tá muito difícil, o dólar tá muito alto, as pessoas não estão querendo fazer transação internacional. E aí eu falei, pô, vai dar certo. Sabe, foca que vai dar certo, não desiste. Mas eu sabia que ela não ia desistir. Só que eu não imaginava que ia tomar um corpo tão grande ao ponto dela sair do Brasil. Né? E hoje a Miriam, o Davi, o Enzo e todos os animais de estimação deles, né, eles viraram saudade aqui pra gente. Então, o que eu quero te desejar essa noite, minha amiga, é sorte. Mais sorte ainda do que você já tem, porque com profissionalismo, ética e abraço nos clientes, né, a gente vai longe. O atendimento humanizado que você faz, ele faz toda a diferença em tudo aquilo que reflete para quem está recebendo seu serviço. Eu sou um grande fã seu, sou um grande amigo seu, quero te desejar o melhor da sorte nessa noite e independente de qualquer resultado, para a gente, né, para mim, para todos os seus amigos, para toda a sua família, você já ganhou. Um beijo do Brasil, fica bem, tchau, tchau. Como é que é, Miriam, receber esse carinho da audiência que está ali na torcida por você? Muito bom, muito bom. Nossa, eu fico muito feliz com esse. Ele é um grande empreendedor, uma grande inspiração para mim também. E ele tem ele já teve uma empresa, ele já teve uma empresa e a empresa dele também, ele tem os caminhos que deram certo e os que não deram certo. Então ele foi um grande, assim, um mentor para mim também, sabe? Assim, me deu várias dicas muito interessantes que eu pude aplicar aqui. Então, nossa, eu fico muito feliz com essa mensagem, de verdade. Nossa, gente, obrigada. Legal, legal. E a gente aprende sempre o que fazer e também o que não fazer. Isso é fundamental, não é? Qual, assim, foi a maior queda que você já teve e que quase fez você desistir, mas serviu de força para você ir para o próximo nível? Bom, lidar, né, com a imigração aqui em Portugal é uma batalha diária. A gente tem que estar sempre muito bem preparado, porque as mudanças acontecem a todo momento. Ao mesmo tempo, você tem que estar, como eu te disse, eu faço questão de estar à frente e ao mesmo tempo ali de conseguir dar a volta, resolver, né, Ai, me perdi, gente, desculpa. Perdi o que eu estava falando. Pode continuar daí. Qual foi a pergunta que você fez mesmo? A dificuldade, qual foi a maior queda que quase te fez desistir? Pronto. Bom, a maior queda que a gente enfrentou aqui, com certeza a gente enfrenta diariamente, é lidar com a imigração aqui em Portugal, realmente, que muda a todo momento. E como eu quero estar sempre à frente,
né, de saber todo o procedimento, tudo que está acontecendo, a minha equipe também fazendo essa parte do atendimento. Então, eu acho que a maior queda que a gente enfrenta realmente é quando a gente pega, assim, igual o visto de procura de trabalho, que foi um visto que recentemente foi suspenso, e nós tínhamos aqui muitos casos, muitas famílias que estavam preparadas para emigrar para Portugal, e de repente você ter que vir com uma notícia dessa, e a pessoa, né, vem aquela desaba praticamente. Então você tem que contornar tudo aquilo, apresentar para ela opções que ela tem para reverter, né, essa situação. Alguns têm que deixar um tempo, por exemplo, um pouquinho ali, vou deixar de lado um pouquinho, mas esse eu acho que é o maior desafio que a gente enfrenta, é uma queda muito grande. Nós tivemos nesse sentido com a suspensão aí do visto de procura de trabalho, que realmente pegou os nossos clientes. Os nossos clientes estão tristes, a gente também fica triste, né? A nossa intenção aqui é sempre que tudo se resolva 100%, tudo redondinho, mas a gente também sabe que imprevistos acontecem com todo mundo e tem que estar preparado para isso. A gente está aqui para dar, inclusive, esse apoio também, às vezes até emocional. Vamos contornar, vai ter jeito, vamos solucionar de outra forma. Claro, nem tudo é, por vezes está. Então, quando a gente entende esse conceito, a gente entende que, olha, agora funciona desse jeito, daqui a pouco pode acabar funcionando de outro. Exatamente. Não é? Agora, a jornada do empreendedor, ela é muito desafiadora, porque por vezes a gente tem que aprender até habilidades que a gente nem sabia que tinha. Exato. Qual foi o momento mais solitário dessa tua trajetória como empreendedora? Bom, você tocou num ponto que é muito importante. A gente tem que, às vezes, aprender coisas que realmente a gente não sabia. Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha que ser o RH, eu tinha que ser o financeiro, e são áreas que eu não domino, principalmente com a área do RH. Porque eu sou muito coração, então eu acabava tendo muita dificuldade. E eu queria que as pessoas que entrassem para trabalhar comigo fossem pessoas que realmente vestissem a camisa e tivessem o mesmo pensamento que eu. E isso é muito difícil, né? Por vezes você se depara ali com situações que você fica... então, são momentos ali que você vai ter que se adaptar para coisas que você não... Não, o meu foco aqui é fazer... Eu sei cuidar, eu sei fazer aqui a solicitação dos vistos, a regularização em Portugal, a gente lidar com parceiros, tudo isso para mim era tudo muito novo e eu tive que ir me adaptando, né, me moldando e trazendo pessoas para agregar para a equipe. Hoje a gente tem uma equipe completamente... bem diferenciada, né? Cada um na sua área, mas a gente tem advogado que faz parte da equipe, nós temos genealogista, hoje o RH a gente já consegue direcionar para outra pessoa poder organizar também, contratar profissionais, né? Contabilistas, enfim, então nós conseguimos dar a volta assim, ajustando mesmo a empresa. E que maravilha, porque isso deu certo. Hoje vocês estão nomeados ao Estrela do Atlântico, não é? Que é a maior premiação para brasileiros na Europa. E como é que foi receber essa nomeação, essa possibilidade de entrar dentro deste concurso? Olha, eu vou ser bem sincera, eu vi, né, inclusive eu vi as outras premiações dos outros anos também, e eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui hoje, gente. Tá aqui pra mim, assim, é uma vitória muito grande. Tá aqui com você, que pra mim é uma fonte de inspiração também, tudo que você faz, eu gosto bastante de acompanhar. Então, assim, eu recebo, assim, de coração muito aberto, com muita gratidão, e eu tenho certeza que os meus clientes que também estão assistindo também vão estar vibrando por isso, porque esse prêmio não é meu, esse prêmio é deles, eu tô aqui graças a eles. Eu saí lá do interior, voltando lá atrás e olhando, né, para tudo isso, e hoje eu tô aqui com uma empresa na Europa. O que eu era uma funcionária e hoje eu tenho uma equipe, hoje eu consigo, né, oferecer trabalho para outras pessoas e fazer a diferença não só na vida dos meus clientes, mas também na vida de funcionários que trabalham comigo. Então, assim, pra mim, isso pra mim realmente é a parte que eu sabia que eu ia ficar emocionada nessa parte, porque realmente eu cheguei aqui, não foi sozinha, e pra mim é muita vitória já tá aqui. Claro, esse é um espaço de celebrar junto com a nossa comunidade, e essa é uma das missões do Estrela do Atlântico. É uma noite especial que a gente fica esperando o ano todo por isso. Agora, dia 1º de março de 2026, a gente vai descobrir os melhores do ano de 2025, que são escolhidos por votação popular. Portanto, se você de casa acha que a Portugal mais perto deve receber esse prêmio, e se você ainda estiver a tempo, é só você fazer o seu voto pelo site prêmioestreladoatlântico.com. Agora, Miriam, você vai ter 1 minuto
para poder dizer ao pessoal de casa o porquê eles precisam votar na Portugal Mais Perto, porque vocês merecem o voto de quem está assistindo a gente de casa. Já olha para esse troféu, imagina você pegando nele e fazendo o seu apelo. Bom, pessoal, para mim é uma vitória muito grande eu estar até aqui, né, ter chegado até aqui. Eu iniciei com um sonho, assim como vocês também iniciam o sonho de vocês com a gente, e vocês nos ajudaram a chegar até aqui, e agora só falta a gente levar o troféu para casa. Então, eu conto com vocês, conto com o voto de vocês, e eu tenho certeza que eu posso contar, né, gente? Então, é isso. Independente do resultado, esse é um espaço, como eu disse, de celebrar, de conhecermos mais, de descobrirmos outros brasileiros que estão empreendendo e, por vezes, até permitir com que essas histórias elas inspirem a gente a seguir para o próximo nível. Eu queria saber, Miriam, quais são os próximos passos da Portugal Mais Perto? Será que vai tornar algum outro país mais perto também? O que você pode contar para a gente sobre os próximos passos? Bom, eu, na verdade, quando eu iniciei a Portugal Mais Perto, eu já tinha experiência em outros países também. Eu acabei tendo um carinho muito grande por Portugal e foquei em Portugal. Hoje a gente está com um treinamento de equipe, né? Em 2026 a gente entrou com o pé direito, assim, focado realmente em aumentar ainda mais. A equipe está aumentando, então poderíamos continuar mantendo o atendimento de sempre, humanizado como sempre, e tenho, assim, ideias para outros países também, mas eu quero ter uma equipe muito preparada para a gente poder atender dessa forma que eu faço questão de manter. Legal, maravilha. Vamos aproveitar esse momento aqui também para fazermos um ritual especial aqui do Estrela do Atlântico, que é a entrega da carta com a nomeação oficial. E temos aqui, com um carinho todo especial, a carta acompanhada de um presente, um espumante francês, escolhido pelo nosso sommelier Olinaldo Oliveira, para que você possa brindar este momento na sua história. Que coisa linda! Gente, que maravilha! Bom, gente, olha, eu queria poder compartilhar com vocês, né? Sintam-se brindados, porque nós estamos longe, mas é para vocês também esse prêmio. Muito bem. Você que está acompanhando de casa, eu convido você a maratonar o conteúdo que está presente aqui no nosso canal para você conhecer outras histórias de brasileiros que têm sido sucesso aqui na Europa em se inspirar com o que a nossa comunidade está fazendo aqui. Eu te espero lá no próximo episódio para conhecer mais histórias inspiradoras. Até lá, tchau!